Olá, meu nome é Wirley, sou estudante de Direito da FACAP e vou falar hoje sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos, em detrimento do pedido do professor Luísio, para contemplar aí a nota da disciplina de Gestão Ambiental. Então, essa política dos recursos hídricos, ela está prevista na Lei 9.433, de 8 de janeiro de 1997. Essa lei, ela institui a Política Nacional dos Recursos Hídricos, ela cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, ela regulamenta o inciso 19 da Constituição, do artigo 21 da Constituição, e altera a Lei 8.001, que foi a lei anterior a essa lei vigente. Bom, eu me lembro de um comercial que falava sobre a água como o bem mais precioso da humanidade. Não me lembro agora de qual emissora ou aonde eu vi isso, mas eu me lembro de algo assim. Então, a água no planeta Terra é composto, na sua maioria, por água, sendo 97% das águas em oceano, salgadas no caso, e 3% em água doce. E dessa divisão entre água doce e salgada, 77% elas estão congeladas, ou seja, não servem para o consumo. 22% são águas subterrâneas, vindas de aquíferos, do lençol freático, e 1% em rios e lagos. O artigo 1º da lei, ela vai falar sobre os fundamentos da política de recursos hídricos. Então, a água é um bem de domínio público limitado, é um recurso natural limitado e dotado de valor econômico. E em situações de escassez, o uso prioritário desse recurso é para o consumo humano e os animais. O uso dessa água ela tem que ser sempre de um uso múltiplo, e sendo bacias hidrográficas a unidade de implementação dessa política nacional. A gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e conta a participação tanto do governo, do poder público, quanto dos usuários e a comunidade. O artigo 2 ele vai falar sobre os objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos, que é assegurar a atual e as futuras gerações a necessária disponibilidade de água em padrões de qualidade adequado aos respectivos usos. A utilização racional desse bem, a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos. A gente pode ver que a importância desse bem para a humanidade e a importância de preservá-lo e utilizá-lo da forma mais correta possível, de uma forma sustentável, como a gente falou no trabalho anterior. Então, para a implementação dessa política pública, tem diretrizes de ação de implementação, que é citado no artigo 3º, que vai falar aí sobre a gestão sistemática dos recursos hídricos, os aspectos de quantidade e qualidade, adequação dos recursos hídricos às diversidades físicas, bióticas, demográficas, econômicas do país. A integração da gestão dos recursos hídricos com a gestão ambiental, o planejamento de recursos hídricos com planejamento regional, estadual e nacional, ou seja, tudo tem que ser sistematizado, planejado para atender de forma eficiente, visto aí que esse bem é um recurso de interesse comum a todos, né? Então aí no artigo 5º vai falar sobre os instrumentos, desculpa, os instrumentos da política nacional, vai falar dos planos de recursos hídricos, enquadramentos em classes, no caso o uso das águas doces, das águas salobras, das águas salinas. O artigo 9 fala sobre assegurar qualidade compatível com o uso exigente, diminuir os custos
de combate à poluição das águas mediante ações preventivas. E a lei também versa sobre a outorga dos direitos dos usos do recurso hídrico. Falei sobre a cobrança do uso, a compensação aos municípios, tem que ter aí a questão social, a relevância social dessa compensação, tendo uma compensação. E tem os planos dos recursos hídricos, que é fundamentar e orientar a implementação da política nacional. Esses planos são de longo prazo e o conteúdo mínimo do plano de recursos hídricos ele é um diagnóstico da situação atual dos recursos hídricos. Ele analisa alternativas do crescimento demográfico, então ele faz todo um estudo. A lei é baseada basicamente nisso. Medidas de prioridade, proposta de criação de áreas sujeitas à restrição de uso, fala sobre a outorga, assegura o controle quantitativo, a derivação da captação da parcela da água, sujeitos de outorga. Então, tipo, é basicamente essa gestão aí, uma forma de o uso da água ser um uso consciente, baseado nos princípios de sustentabilidade, tentando conservar ao máximo esse recurso para as gerações futuras. Então, aí, quando a gente fala de outorga, essa outorga também, ela pode ser parcela, ela pode ser, vai depender da situação, tem que ter uma compensação social, pode ser cancelada essa outorga a qualquer momento, de forma parcial, definitiva, pode ser por prazo determinado. A necessidade para atender a situação de calamidade. Então, assim, o que a gente pode concluir com essa lei que estabelece sobre os recursos? É uma lei de extrema importância para o país, já que a gente tem aí como objetivo agir de uma forma mais sustentável às futuras gerações. A nossa missão aqui, neste momento, é trabalhar de forma o mais sustentável possível. A gente já vê aí, o planeta já dá consequências pela falta de um uso adequado de todos esses recursos. Então, é de extrema importância. A água o principal recurso que a gente tem, a vida depende da água. Então, é muito importante a gente ter fazer esse uso consciente e ter essa consciência da importância da água. Então, sem mais delongas, eu queria finalizar por aqui e é isso. Eu agradeço a atenção, muito obrigado.